das oportunidades que Ele tem para a sua vida. Que 2026 você vai enxergar de forma diferente, você vai ver de forma diferente, e aquilo que talvez passou desapercebido no ano de 2025, o Senhor vai abrir o teu entendimento, o Senhor vai abrir os teus olhos, e você vai ver as oportunidades que o Senhor vai criar para você. Essas oportunidades virão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Entenda, queridos, todo começo de ano, nós estamos em janeiro ainda, que já está quase acabando, né? Meu Deus do céu, passa rápido demais. Mas todo começo de ano, ele traz uma nova esperança. Na esperança, a gente fica com o coração livre, é gostoso. Mas esperança sem atitude é questão de tempo para virar frustração. É muito bom você começar o ano com o coração aberto, as esperanças são renovadas, mas se eu não tiver algumas atitudes, aquilo que era para me levar para um nível maior, pode me travar e impedir de viver aquilo que Deus tem. Então esperança sem ações, sem perceber o que Deus está fazendo, pode se tornar uma frustração. Entenda, a vida não muda quando o calendário muda, a vida muda quando a sua mente muda. A vida muda, não é porque o calendário mudou, não é porque começou mais um ano. Isso gera uma expectativa, isso gera uma esperança, mas não adianta mudar de ano se eu não mudei a minha mente, se eu não mudei a minha forma de pensar. Por isso que Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos para quê? Para ter uma mente que consegue captar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Uma mente de Cristo. Diga assim comigo: eu quero a mente de Cristo. A mente de Cristo. Por que Jesus conseguia ficar da forma que ele ficava, tão tranquilo diante de tantas situações? Porque ele dizia: eu só faço o que vejo o meu pai fazer. A mente dava para ele um controle emocional. Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. A mente de Cristo. Ei, 2026, presta atenção. Deus não deu 2026 para você viver as mesmas coisas de 2025. Deus 2026 para mim e para você, porque Ele quer fazer coisas novas, que já está saindo à luz, como diz o livro de Isaías. 2025, 2026, não é para você viver o que você viveu em 2025. 2026 é para que você comece a observar as oportunidades que Deus vai colocar diante de você, as pessoas com quem Deus vai te conectar, as pessoas com que Deus vai te levar. Deus vai fazer você abrir o teu entendimento, Deus vai te conectar a novas pessoas, novas oportunidades chegarão, e você vai viver o sobrenatural. Não, se for para viver o mesmo, não, eu nem quero. Para, não quero não. Entenda, Deus libera oportunidades, mas Ele espera que a gente tenha disposição. A oportunidade, Deus coloca diante de nós. O despertar é comigo. Olha aqui para mim, Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Deus a parte dele e eu o quê? A minha. Deus vai criar oportunidades, já criou. Deus vai me conectar a pessoas, já conectou. Pastor, por que o senhor está falando já conectou, já criou? Porque antes de se manifestar na terra, já é uma verdade nos céus. Irmãos, você precisa ter a visão espiritual daquilo que o Senhor tem para você. É enxergar além daquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Quando a gente entende isso, fica tudo claro.
Então, cego não é quem não enxerga, cego é quem não consegue ver o que o Senhor está falando. Quando você não enxerga além daquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê essa questão das oportunidades muito clara. A questão das oportunidades passando na vida de todo mundo. E Deus não tem filho predileto, mas tem pessoas que conseguem ter a percepção mais rápida daquilo que Deus está colocando diante dele. Quando, hoje meditando na palavra, o Senhor me trouxe sobre acerca daqueles 4 leprosos, lá de 2 Reis, no capítulo 7, eu vou só resumir para você entender. Vai falar de 4 leprosos que estavam na entrada da cidade. Por ser leprosos, eles estavam excluídos, eles não podiam estar no meio da sociedade, eles tinham que ficar longe daquilo ali, vivendo a base daquela dor, daquele sofrimento. Aqueles homens não tinham expectativa. Vai saber quanto tempo eles estavam lá já fora, quanto tempo eles estavam sofrendo. Eles não tinham expectativa nenhuma de futuro. Agora, quem que consegue viver muito tempo no deserto sozinho? Por mais que estava em 4. Chegou uma hora, irmãos, que eles precisavam tomar o quê? Uma decisão. Eles precisavam decidir o que eles iam fazer. Porque aqueles homens leprosos, aqueles 4 leprosos, eles estavam vivos, mas eles não estavam vivendo. E tem muita gente dessa forma. Talvez não está leproso fisicamente, mas não está vivendo aquilo que Deus tem para a vida dele. A oportunidade está de frente e a pessoa não consegue enxergar. Aqueles 4 homens, eles estavam diante de uma situação complicada. Se eles ficassem ali, eles iam o quê? O quê? Morrer. Ó que trem louco. Se eles ficassem ali, eles iam morrer. Se eles entrassem lá dentro, provavelmente eles seriam o quê? Apedrejados. Mas eles decidiram o quê? Correr o risco. Eles decidiram o quê? Correr o risco. A oportunidade estava lá dentro, eles tinham que entrar. Olha aqui para mim, presta atenção. Talvez o Senhor está falando conosco que tem algumas áreas da nossa vida que a oportunidade está tão perto, mas porque a gente não se vê, porque a gente acha que não é para a gente não tem coragem de entrar, e a gente fica parado esperando a coisa acontecer. Mas eu vim aqui em nome de Jesus liberar sobre a tua vida que nada mais vai te parar. Eu quero profetizar um espírito de ousadia. Eu não sei o que está te impedindo de avançar, eu não sei o que está tentando impedir você de chegar, mas eu quero profetizar, eu quero declarar: você vai romper, e você vai entrar, e você vai conquistar o que Deus já deu para você. É seu. Entenda uma coisa, irmãos. O risco é a única chance de mudar de vida. Eu vou repetir isso porque sabe por que tem gente que não avança? Porque não quer correr risco em nada. Senta com o empresário para você ver. Muitas vezes, irmãos, a gente olha só o bônus do empresário, mas esquece de talvez perguntar o nível de risco que ele enfrenta para continuar vivendo o que Deus o chamou para viver. Muitas vezes a gente fica nesse lugar acomodado. Alguém falou que não era para você, te excluiu, te colocou para o lado de fora, e você ficou para o lado de fora, olhando. A cidade está lá, as oportunidades estão lá, está tudo lá. Mas não sei se eu vou correr risco.
E se alguém me apedrejar? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Toda vez que você se destacar em algo, você fica tranquilo. Fica tranquilo. Toda vez que você fizer o que ninguém faz, fica tranquilo. Aqueles homens decidiram avançar, eles decidiram correr o risco. E é interessante falar desse texto aqui ainda, que quando eles decidiram entrar dentro da cidade, Deus olhou para o coração deles. Porque Deus não quer, a Bíblia vai dizer que Deus cuida do pássaro, Deus cuida das árvores. Deus não queria que aqueles homens morressem de fome, muito pelo contrário. Então eles estavam lá, entro ou não entro, fico ou não fico, o que a gente faz? Alguém, um dos 4 ali, tomaram a decisão: vamos entrar, vamos avançar. Eu não sei o que a gente vai encontrar lá dentro, mas aqui fora é que eu não quero ficar. E a Bíblia vai dizer que quando eles tomaram a decisão de avançar, sabe o que aconteceu? Deus entrou na provisão, Deus entrou naquele negócio. Quando eles entraram lá dentro, não tinha mais ninguém, mas o que eles encontraram foi o recurso que eles precisavam, foi tudo aquilo que era para manter a vida deles. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. Se você tiver coragem de romper, se você tiver coragem de acreditar, eu sei que tem algumas barreiras, mas se você se levantar, Deus vai fazer a parte dele e você vai desfrutar dos despojos. Se acalma na voz daquele que tudo criou. Eu creio. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. É isso. É isso. Entenda uma coisa, irmãos. Às vezes, os crentes deixam de viver algumas coisas porque acham que Deus vai fazer tudo sozinho. Esquece. Deus não vai fazer tudo sozinho. Algumas portas só se abrirão quando você se mover. Alguns rios só se abrem quando você pisa na água. Sabe? Algumas coisas só acontecem quando você acredita naquilo que Deus falou com você. Milagres estão do outro lado das suas atitudes. Eu sei que em alguns momentos da vida é desafiador, mas pergunta para as pessoas que já estão vivendo algumas coisas grandes em Deus. Pergunta para algumas pessoas que tiveram coragem de se posicionar. O milagre que ele encontrou estava do outro lado do movimento que ele fez. Não, você não entendeu ainda. O milagre que você precisa está do outro lado daquilo que você ainda não fez. O milagre que você ainda não alcançou está do outro lado da atitude que você não teve. Porque todos que tiveram coragem de se levantar, de ter uma atitude, que teve coragem de se posicionar, quando ele sai desse lugar e ele tem uma atitude de avançar, eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado, mas eu sei que eu estou indo em direção daquilo que Deus falou. E quando você rompe essa barreira, você encontra o que Deus tem para você. Não há ferrolhos, nem portas É isso. que se fechem diante da tua voz, e não adoeça nem culpas que fiquem de pé. E a tempestade se acalma na voz daquele que
Isso, vamos igreja. Pois sua palavra Declare. é pura, escudo para os que nele creem. Não, você é para aplaudir, aplauda direito. Presta atenção. O seu milagre, o meu milagre, está do outro lado da minha atitude. A mulher do fluxo de sangue, ela só viveu o que viveu depois da atitude que ela teve de romper com a multidão, de romper com o preconceito, de romper com tudo aquilo que apontava o contrário, porque ela sabia que do outro lado havia o que ela precisava, havia o que ela tanto buscava. Ela sabia que ela ia ter que romper com tudo aquilo que impedia ela de chegar lá. Então ela sabia que se ela ficasse ali, querido, as coisas não iam acontecer. Mas se ela se levantasse, se ela se posicionasse, se ela não olhasse para aqueles que estavam do lado, mas para aquele que estava do outro lado, da atitude dela, ela sabia que algo grande ia acontecer. Ela não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ela sabia que ia acontecer, porque a Bíblia vai dizer que ela já tinha ouvido falar de pessoas que tinham tocado em Jesus e que Jesus tinha liberado um milagre. Ela se levanta. Aquela atitude foi o que fez ela ser lembrada até hoje. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei talvez o que você está deixando de fazer, mas o que Deus está falando para mim e para você, que Ele já preparou a oportunidade, mas a atitude de se levantar é com você. Vem, Enoque, vem. Oralabás, xiribababás, oralabás. Eira labababás, ribabababás, xeralabás. O dono da cura, o dono da resposta pra tua vida, e não há doença, Não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. eu creio. Escudo para os que nele creem. Olha aqui para mim, presta atenção. A vida é feita de a maior oportunidade que o ser humano tem é Cristo. A maior oportunidade que o ser humano tem é Jesus. E é muito louco, porque quantas vezes a gente não percebe isso que está diante dos nossos olhos, como colocou a bispo aqui, está acessível. A Karina falou algo aqui no início da pregação, da ministração dela, que o desejo de alguém que encontrou essa oportunidade é fazer com que outros encontrem. Sabe, quando você encontra uma pessoa, presta atenção, que ela tem uma identidade restaurada, que ela sabe quem ela é em Cristo, quando ela sabe que o que Deus deu para ela, e falando agora também de recurso, ela quer de todas as formas tirar
aqueles que ainda não entenderam daquele lugar e trazer para perto dela. Entenda, quando você está lidando com uma pessoa que sabe quem ela é, ela não quer que uma pessoa consciente de quem ela é, ela não quer dinheiro só para ela, ela não quer saúde só para ela, não quer paz só para ela, muito pelo contrário, ela quer que aqueles que ainda não têm dinheiro, aqueles que ainda não têm recurso, aqueles que ainda não têm paz, aqueles que ainda não têm liberdade, aqueles que ainda estão sofrendo, ele, de alguma forma, nós queremos que essas pessoas saiam desse lugar de dor e sofrimento e venham para esse lugar, para essa oportunidade que foi Cristo quem deu. Quando eu olho para a Bíblia, eu estava lendo hoje, e o Senhor me trouxe esse texto de Mateus, no capítulo 9, do 1 ao 8 ali, vai falar uma história fantástica, vai falar de 4 amigos, que tinham um outro amigo, mas que esse amigo era paralítico, que esse amigo era coxo, que esse amigo não tinha oportunidades, mas 4 amigos conscientes, 4 amigos que valorizavam as pernas que tinha, os braços que tinha, o corpo que tinha, a vida que tinha, eles se incomodaram ao ponto de dizer: eu preciso fazer algo pelo meu amigo que não tem as mesmas condições que eu tenho. Aqueles 4 amigos já tinham encontrado com Jesus, eles já tinham tido a oportunidade de conhecer Jesus, eles já tinham tido a oportunidade de ter uma experiência, pastor Kioma, com Jesus. Mas aquele amigo que era paralítico, que não podia sair da sua casa, que não tinha como se locomover, ele não tinha tido a oportunidade. Mas aqueles 4 amigos se juntaram e disseram: vamos criar uma oportunidade. Se nós nos juntarmos, nós podemos pegar esse rapaz e levar ele até aquele que mudou a nossa vida, até aquele que mudou a nossa história, até aquele que fez com que a gente se tornasse o que a gente se tornou, levar ele até aquele que está fazendo a gente viver o que a gente está vivendo. E eles tiveram um plano. Eles pegaram aquele jovem que era paralítico, que estava numa cama, e eles foram em direção a Jesus. Quando eles chegam na casa aonde Jesus estava, a Bíblia vai dizer que havia ali uma multidão muito grande, e eles não conseguiam chegar até Jesus. O primeiro obstáculo era a multidão. Mas quando você sabe quem Jesus é, você não para no obstáculo, você sabe que dá para fazer de forma diferente, dá para se levantar, dá para se reinventar, dá para você fazer de forma diferente. Aqueles 4 homens, eles tiveram uma ideia, aqueles 4 homens tiveram um plano. Eles subiram aquele homem no telhado da sua casa, eles subiram aquele jovem, e eles desceram aquele jovem no meio da sala onde Jesus estava. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, querido, no lugar que você entenda que aqueles jovens não pararam no obstáculo, mas eles criaram uma oportunidade de viver o sobrenatural. Eu vim aqui profetizar: você não vai parar no obstáculo. Deus colocou alguém na tua vida, Deus colocou alguém no teu caminho. Se você está aqui hoje, foi porque alguém falou de Jesus para você, foi porque o Espírito Santo te convenceu. Eu não sei como você chegou aqui, então não deixe o obstáculo te parar, não deixe as barreiras te paralisar, porque do outro lado dessa atitude, Deus está esperando você com um milagre. Dá um glória a Deus aí. Deus está esperando você do outro lado. Do outro lado. Atitude, oportunidade. Eu não sei o que você está passando, querido, mas eu sei que o milagre que você precisa não vai depender do que eu faço, vai depender da atitude que você tem.
A sua atitude está relacionada aos seus pensamentos. Por isso que muitas vezes o Senhor coloca pessoas do nosso lado para nos incentivar, porque muitas vezes o nosso pensamento é de alguém coxo. E aí Provérbios 23:7 diz o quê? Assim como o homem tem gente que só vê obstáculo. Eu fui pregar quarta-feira passada em Votuporanga. Quarta eu vou de novo. Sei, Deus está me chamando para pregar naquela cidade. Alguma coisa Ele tem lá. E eu preguei sobre o deserto. Eu preguei sobre o processo do deserto. E eu disse assim: muitos vão olhar para essa passagem e vai ver um Deus punindo um povo rebelde, um povo incrédulo. Mas se os seus olhos forem bons, você vai olhar para um Deus que cuidou dos seus filhos durante 40 anos. Percebe que tudo está aqui? Eu já ouvi um monte de gente falando: Deus estava punindo o povo por causa da incredulidade. Era incrédulo? É verdade. Mas Deus não pune você pela sua incredulidade. Deus faz de tudo para te arrancar da incredulidade. Percebe que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz? Como que você olha? Ah, Deus, o Senhor não abre oportunidade para mim. Será? Será mesmo que você não consegue enxergar as oportunidades que Deus está colocando? Ou é você que não está tendo algumas atitudes que o Senhor coloca diante de você, e você não está rompendo porque o milagre que você precisa está do outro lado? Está do outro lado. Mas se os seus pensamentos forem negativos, assim como o homem imagina. A Margaret Thatcher, a primeira dama, ela falou uma frase que provavelmente ela pegou da Bíblia, só reformulou e ficou famosa, que na verdade ela pegou do Frank, né? Mas ela disse assim: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornarão ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornarão hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Percebe que tudo começou com a forma com que você enxerga. E a forma que você enxerga é a forma que você libera. E aquilo que você libera, você vai ter mais disso. Eu não tenho oportunidade. Não, você tem oportunidade. A maior oportunidade é Cristo na sua vida. A Bíblia vai dizer que onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor já me deu. Tem oportunidade mais forte que essa? Agora eu preciso me preparar, claro. Eu preciso fazer a minha parte, claro. Entenda, a falta de atitude é que impede muita gente de crescer e de prosperar e de cumprir o propósito. Atitude, não é oportunidade, é atitude. A oportunidade foi nos colocada, mas qual é a atitude que eu estou tendo? João 5 vai contar a história de um homem que estava 38 anos esperando alguém colocar ele no tanque. Você tem noção do que é 38 anos, irmãos? Tem muita gente aqui que não tem 38 anos ainda. É uma vida. Você conhece essa história? Jesus chega diante dele e pergunta: rapaz, por que você está aqui ainda? E ele fala: não tem ninguém. Não tem ninguém para me colocar no tanque. Não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém que faça por mim. A oportunidade estava diante dele.
E ele não estava percebendo, ele não estava enxergando. O que acontece é que muitas vezes a gente vai entrando nesse lugar de comodismo, nesse lugar que vai nos aprisionando, e as oportunidades estão na nossa frente, e muitas vezes a gente não percebe. E passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10. Quantas pessoas que têm tantos projetos que Deus deu e não tirou do papel até hoje? Quantas canções que o Senhor já te deu e você ainda não teve coragem de trazer ela para fora? Quantas ideias Deus te deu para você se tornar um empreendedor do reino, um empresário do reino, e você ainda está com medo, porque está faltando uma atitude, está faltando a tua parte, porque a parte do Senhor Ele já fez. Jesus olha para aquele homem há 38 anos e fala: o que você está esperando? Ele falou: não tem ninguém que me coloca no tanque na hora que o anjo agita as águas. Ele estava preso. Ele estava preso aqui. E Jesus faz uma pergunta para ele: realmente você quer? Você quer ser curado? Pasme você, que quando você entra num lugar que você está tão condicionado a dar sempre as mesmas respostas, porque você desacredita de você mesmo, que muitas vezes você não para pensar. E a resposta daquele homem foi o que acontece com a maioria das pessoas. Você quer ser curado? Ele veio de falar que queria, sabe o que ele respondeu de novo? Não tem ninguém que me coloca no tanque. A gente entra num lugar e a gente entra numa questão tão automática, pastor Kioma, que a gente entra culto e sai culto, e a gente não está percebendo o que Deus está fazendo. A gente não está percebendo para onde Deus está nos conduzindo. Querido, eu não sei você, mas eu procuro nos dias bons aprender o que o Senhor quer me ensinar, e nos dias de adversidade eu procuro entender o que eu ainda não sei. Pelo amor de Jesus Cristo, sai desse lugar de resposta pronta. Sai desse lugar. Ah, foi mais um culto. Não, hoje não é mais um culto. Hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando. Não é mais um culto, é mais uma oportunidade de sair daqui de forma diferente, de sair daqui pensando de forma diferente, de sair daqui dizendo: eu não vou mais me prostrar diante dessas ações, eu vou me levantar, porque o Senhor é na minha vida. Chega de resposta pronta. 38 anos, Moisés, aquele cara ouvindo, e ele dando respostas prontas. Tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Tem sim, você tem Jesus. Você não entendeu? Como que não tem ninguém? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não falta nada. Quem tem Jesus é mais que vencedor. Quem tem Jesus pode todas as coisas. Quem tem Jesus vive o sobrenatural. Chega de respostas prontas. Chega. Chega. Não tem ninguém. A mesma desculpa. Jesus mostrando uma outra oportunidade. Quantas oportunidades Jesus já mostrou para você? Quantas portas Ele já abriu para você, e porque você não teve uma atitude, você não entrou. Ah, querido, eu aprendi uma coisa nessa caminhada com Deus: eu não vou forçar porta nenhuma, mas a porta que Ele mandou eu entrar.
ninguém vai me impedir. Entenda, entenda. Jesus diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Assuma a responsabilidade pela tua própria vida. Olha aqui para mim, igreja. A gente está querendo terceirizar coisas que não dá. Está na hora de você assumir responsabilidade por você. Está na hora da igreja crescer e entender. Se ainda não aconteceu, o problema não é o governo, o problema não é o prefeito, o problema não é a igreja. O problema é que eu não tive a atitude que eu precisava ter. Uma igreja madura, responsável, responsíveis. Uma igreja que não dá resposta pronta. Sabe, está tudo bem você não entender. Não está tudo bem você não procurar entender. Jesus não tem problema com dúvida. Jesus tem problema com incrédulo. A dúvida ele responde. Jesus desce do monte. Ele encontra aquele endemoniado. O pai vai até ele e pede ajuda. Senhor, o Senhor pode curar o meu filho? O Senhor pode, Senhor? Ele tinha uma dúvida. E Jesus disse: eu posso. Mas antes ele devolve a pergunta: você crê que eu posso? E ele foi humilde para dizer: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Percebe que ele deu o primeiro passo, ele foi até Jesus. Mas Jesus, quando apertou ele um pouquinho, porque Jesus não tem problema, irmãos, com as nossas respostas. Sabe quem tem problema com as nossas respostas? Somos nós que muitas vezes não sabemos lidar com as nossas verdades. Jesus falou para ele: você crê mesmo? Ele falou: agora eu estou diante do homem, cara. Não dá para negar. Ele falou: Senhor, eu creio, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso romper algumas coisas que eu ainda não consegui. Deixa eu dizer algo para você, querido. Jesus vai fazer aquilo que você não pode. O que falta em você sobra nele. A religião cobra performance. Jesus supre aquilo que você não tem. Deus coloca oportunidades a todo momento nas nossas vidas. Aprenda uma coisa: Deus unge. Deus não unge desculpas, Deus unge decisões. Quantas desculpas você tem dado para você mesmo? Amanhã eu começo, amanhã eu faço. Amanhã, e é desculpa em cima de desculpa. Quando ninguém acreditava em Paulo ou Saulo, Deus levantou um homem para acreditar nele. Deus levantou Barnabé. Sabe por que eu acredito tanto nas pessoas? Porque eu já fui desacreditado por muita gente. Eu já fui desacreditado por muita gente. Sabe por que muitas vezes eu falo tanto do nome do Vanderlei aqui? Que talvez foi o pastor que mais acreditou em mim. Quando muita gente dizia o contrário, quando muita gente dizia que a minha teologia era furada, eu ouvi da boca de um pastor: a tua teologia é muito pequena. Como que você fala isso para um menino que está começando a sua caminhada espiritual? Que eu estava lendo Pentateuco ainda, irmãos, eu nem entendia o que o diabo do Pentateuco significava ainda. E eu ouvi da boca de um pastor velho
que a minha teologia era muito pequena. Mas o Vanderlei falou: não importa se é pequena, importa que você tenha um coração disponível. Deus vai criar oportunidades, Deus vai te colocar com pessoas, Deus vai te conectar com pessoas. Hoje você é pequeno, mas amanhã você vai crescer. Eu sei que ainda eu estou crescendo, eu sei que ainda eu vou crescer muito, mas eu não parei naquele lugar. Eu abracei as oportunidades que Deus foi me dando. Deus foi me conectando a pessoas e está me conectando até hoje. E eu sei para onde Deus está me levando. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. E eu sei que as minhas atitudes é que vai fazer com que isso aconteça. Porque eu sei que do outro lado da minha atitude é que Deus vai operar o que Ele prometeu. Rababá, suribalás. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora de você se posicionar. Deus sempre vai levantar alguém para acreditar em você, cara. É louco, é muito louco isso, irmão. Quando você acredita, Deus levanta as pessoas para acreditar. Tem várias pessoas aqui que se tornaram empresários, sabe por quê? Porque alguém olhou para você e acreditou. O Kioma vive falando aqui que ele tinha um projeto, e eu fui o cara, assim com a Ana, que a gente acreditava muito de falar, mas eu não tinha o recurso para colocar na mão dele aquilo que ele precisava. Mas Deus usou a minha vida para injetar. E porque ele acreditou, aí Deus levanta alguém que tem dinheiro para investir. E hoje o Kioma faz isso na vida de outras pessoas. O Amin já contou aqui que ele precisava de recurso. Ele não tinha um recurso, Deus levantou lá o sócio dele, que hoje não é mais sócio porque ele comprou tudo à parte. Mas o cara acreditou. E eu sei que hoje ele pode fazer na vida de outras pessoas, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Quando você tem uma atitude, quando você se levanta, quando você se posiciona, Deus faz a parte dele. Mas cadê a tua atitude? Cadê a minha atitude? Quando eu comecei o ministério, irmãos, eu não tinha recurso. O recurso que eu tinha, o meu acerto, eu comprei uma casa. Eu já tinha uma casa, eu comprei mais uma. Eu tinha 2 carros e uma moto. Eu falei: eu vou colocar à disposição para o reino os carros. Mas para começar, não por incredulidade, mas eu fui comprar uma casa para minha família. Mas eu coloquei os carros à disposição do reino. Eu falei: eu vou queimar isso daqui tudo. E é muito louco, irmão, que quando você tem uma atitude, Deus traz o recurso. Eu me lembro que eu fui na casa do meu primo. Ele era um empresário muito bem sucedido na época. E eu disse assim para ele: Donizete, o cara não era crente, irmão, eu ganhei ele para Jesus. Eu cheguei nele e falei: primo, Deus me deu uma palavra para mim abrir uma igreja, e eu preciso de fiador, eu preciso de apoio, eu preciso disso, daquilo. Ele não esperou eu acabar de falar. Ele disse assim: vê o que eles precisam. Eu tenho vários imóveis, eu tenho declaração de renda alta. O que você precisa, eu me coloco à disposição para servir. Eu não tinha o recurso, mas eu tive uma atitude. Quando você tem uma atitude no reino, o recurso está do outro lado. O recurso vai te encontrar. Quando você entende esses valores, porque quando você acredita no que Deus está falando com você, Deus sempre vai levantar alguém para acreditar também. Todo mundo estava atacando pedra no Saulo, Deus levanta um Barnabé e fala: eu acredito em você, eu acredito no que você carrega, eu acredito no que Deus vai fazer na tua vida.
Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Sabe o Moisés? O Moisés estava desacreditado dele, mas Deus levanta o seu sogro para cuidar dele, para cuidar das feridas. E agora Deus aparece para ele e fala: eu vou fazer de você um libertador. Você não está entendendo, Moisés. O que eu tenho com você é muito maior do que você imagina. O que eu tenho para fazer com você é muito maior do que você pode pensar. Sabe por que Deus estava pedindo para Moisés se posicionar? Porque Deus sabia o que tinha colocado dentro do Moisés. Ei, eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que Deus está te chamando para se colocar de pé, para se posicionar, porque Ele está pedindo para você ter algumas ações que a princípio parece loucura, que a princípio parece doideira, mas Deus só está pedindo para você colocar para fora o que Ele já pôs dentro de você. Está dentro de você, querido. Está dentro de você. Guarda isso no teu coração. Quando você começa, algo revela as suas intenções, mas as suas decisões, se elas for firmes, vai revelar o teu destino. Vai revelar o teu destino. Sabe por que eu falo com tanta força no meu espírito? Que eu não paro? Porque eu tive uma palavra para me levantar. E essa palavra que eu ouvi da boca de Deus, ela me sustenta nos dias bons. E ela me fortalece nos dias difíceis. Para a gente finalizar, a Bíblia vai falar a história do bendito Bartimeu. Lucas 18:35 vai dizer que quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou: o que estava acontecendo? Disseram-lhe, presta atenção, disseram-lhe: Jesus do quê? Jesus de Nazaré está passando por ali. Dá para pôr na tela isso daí? Dá para pôr lá? Põe lá, Lucas 18:35. Põe na tela lá. Deu B.O.? Ei, só Jesus, né, irmão? O computador deu pau, a iluminação deu pau. Só Deus, irmão. Irmão. Pregar é a parte gostosa. Amanhã é dia de resolver os B.O. Irmão, pregar, se deixar sério, eu fico aqui 1 hora pregando, mais 1 hora. Isso daqui para mim é terapia, irmãos. Isso aqui é cura. Isso daqui, vocês não têm noção. Pensa em algo que me dá alegria, é ministrar a palavra de Deus. Mas o texto diz assim, presta atenção. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão, presta atenção, ele era cego, mas não era surdo, que passava, perguntou. Ele era inteligente: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus, diga, Jesus de Nazaré estava passando. Então começou a gritar: Jesus! O que ele gritava? Jesus. Não, peraí, está errado. Alguma coisa está errada aqui. A multidão falou para ele que quem estava passando ali era quem? Mas ele gritou o quê? Não, tem coisa errada aqui, ué.
Acho que eu não vou pregar não, semana que vem eu termino isso. Coloque-se de pé. Tem uma chave aqui que você precisa entender. Tem uma chave para destravar a sua vida aqui. Muitas pessoas ainda não romperam porque não vê as oportunidades que está diante delas. Aquele cego, ele criou a oportunidade da sua vida. Ele era cego, mas ele era inteligente. Ele era cego. Pega essa chave. Eu não vou dar o desfecho total, mas pega essa chave. O fato dele ser cego não fez dele um acomodado. Lembra do outro? O coxo? Ah, ninguém me ajuda. Oh vida, oh azar, oh desgraça. O outro também tinha uma grande deficiência, mas ele se colocava na brecha. Ele sempre se colocou numa posição para que as oportunidades chegassem até ele. Olha aqui para mim. Qual que era a deficiência dele? Qual que era? Pode falar, ele era cego. Ele via as pessoas passarem. Você precisa entender isso. Mas as pessoas viam ele. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Ele via as pessoas passarem. Mas as pessoas viam ele, John. Oportunidades. Sabe por que muitas vezes as coisas ainda não aconteceu? Porque Deus te chama e você não responde. Ah, mas eu sou cego. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas para mim. E sempre colocando um obstáculo. O Bartimeu, ele disse: eu vou me colocar à disposição. Eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu não estou vendo. Mas eu sei que aqui vai passar a minha oportunidade. Eu sei que vai passar a minha oportunidade aqui. Eu sei que ele vai passar. E quando ele passar, quando a oportunidade chegar, eu vou começar a gritar. Quantas outras multidões já tinham passado ali, e ele já tinha perguntado. E talvez ele tinha um discernimento. Ele falou: não é essa a minha oportunidade. Não é essa, mas eu sei que ela vai passar. Eu sei que ela vai chegar. Eu sei que ela vai acontecer. E passou a primeira, passou a segunda. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali. Eu não sei quanto tempo ele estava ali, Mateus. Mas eu sei que ele estava. A Bíblia vai afirmar que ele estava ali, observando, ou melhor, ouvindo, porque ele não enxergava. Mas ele sabia que as pessoas estavam vendo. Ele sabia que as pessoas estavam vendo ele. E ele ficou ali. Eu não sei se ele ficou um dia, se ele ficou um mês, se ele ficou um ano. Mas ele não desistiu. Ele não retrocedeu. Ele permaneceu. Eu vim aqui profetizar sobre a tua vida. Eu vim aqui declarar sobre a tua vida. Se você se tiver à disposição do reino, se você estiver firme naquilo que Deus tem para a tua vida,
vida. Eu vim aqui para profetizar, eu vim aqui para declarar: os olhos de Deus estão passando sobre a terra, os olhos de Deus estão passando sobre a terra. Ele contempla o teu coração, Ele contempla a tua vida. E quer ouvir uma coisa? Aquilo que Ele te deu, Ele vai dar o recurso para fazer. Aquilo que Ele te chamou, Ele vai te dar a condição de você realizar. Eu não sei se é grande, eu não sei se é pequeno, e para Deus não importa, porque para Deus não há nada impossível. Ele dá voz para o mudo, Ele dá olhos para o cego, Ele dá perna para o coxo, mas Ele opera, Ele faz milagre. Deus é Deus, Deus é Deus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de ontem